Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Monotemático, um programa de entrevistas com autores de trabalhos de conclusão de curso. Hoje, o meu convidado é Alan Costa, que se formou em licenciatura em Educação Física na Universidade Federal da Bahia em 2015. Alan produziu uma monografia intitulada Fundo e Meio Fundo do Atletismo, possibilidades de variações da velocidade e estratégias em prol da versatilidade. E esse é o nosso tema de hoje. Alan, seja bem-vindo ao Monotemático. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que sou grato por fazer parte do Monotemático, um programa que populariza o conhecimento científico para toda a população. É isso aí. E eu quero, Alan, que você comece falando o que são corridas de fundo e meio fundo no atletismo, né, que você trata no seu trabalho. Então, entendo as corridas de fundo e meio fundo como corridas de longa e média distância. As corridas de meio fundo são corridas de média distância, que ficam entre 800 metros rasos e 1.500 metros rasos. Porém, nos Estados Unidos também existe a mídia, que é a corrida de 1.609 metros rasos. Mas aqui no Brasil não é popular, mas é muito difundida na Europa e nos Estados Unidos também. Então, na sua pesquisa, o seu objetivo era identificar algumas táticas de corridas, né, de fundo e meio fundo, presentes na literatura, nos livros que você estudou. Quais foram as táticas identificadas por você? Porque eu vi que tem tática do corredor iniciante, o caixote, então explica pra gente cada uma delas. Então, a pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica em que eu coleto de fontes europeias, também da África do Sul, de pesquisadores da África do Sul. E as táticas são infinitas, mas existem algumas que são principais, que são repetidas frequentemente, como a tática do corredor iniciante, que é aquela tática que o corredor começa a disparar na frente e não tem fôlego para manter essa velocidade até o final e acaba perdendo muitas posições. A tática também de perseguição e fuga, que é a mais popular entre os corredores campeões, que é aquela tática que o corredor decide perseguir um bloco que vai na frente e tentar fuga no final, ultrapassando todos eles e vencendo a prova. E agora a gente vai para o quadro Nota de Rodapé. Alan, Nota de Rodapé é um espaço em que o entrevistado fala um pouquinho sobre algumas dificuldades, né, que ele passou durante o processo de produção do TCC. Houve alguma coisa curiosa ou ruim no seu processo? Então, eu não tive lá grandes dificuldades em fazer essa pesquisa, mas eu tive que buscar em fontes internacionais, europeias, africanas, porque há uma escassez de artigos científicos nacionais nessa área. Então, talvez a grande dificuldade encontrada foi essa, me apropriar dos termos que são usados no exterior e adequar um pouquinho a minha interpretação aqui no Brasil. Então, talvez seja essa a principal dificuldade encontrada. E como foi a sua relação com o orientador, né, o professor Marcelo Afonso de Carvalho? Foi bacana a orientação dele? Foi a orientação perfeita. O professor Marcelo tem uma bagagem muito grande no atletismo, já treinou grandes nomes do atletismo nacional, do atletismo baiano. É um professor que teve a vivência no exterior, trabalhando com treinamento desportivo. Então, foi um professor que deu grandes contribuições no quesito também, lá no capítulo da monografia, no que condiz aos equipamentos de controle tático. Então, foi perfeito. Para mim, não teria outro professor melhor para me orientar do que o professor Marcelo naquele momento. Bacana. E esse foi o quadro Nota de Rodapé. Então, apesar de existir, né, todas essas táticas aí que você identificou no seu trabalho, cada atleta tem seu ritmo próprio, né? Inclusive, no trabalho também você fala de uma questão da individualidade biológica. Então, eu queria que você falasse por que essa variável é tão importante, né, nesse estudo, nessa análise de táticas e estratégias na corrida. A variável da individualidade biológica é o primeiro princípio do treinamento desportivo, que diz que todo ser humano é diferente um do outro. Há uma diferença na fisiologia e, consequentemente, no treinamento. Mas o que acontece é que a maioria dos atletas preferem pela tática de perseguição e fuga, pelo fato de se sentirem mais confortáveis ao ver o bloco que vai na frente e não se preocupar tanto com a estratégia. Porém, é muito perigoso
porque cada corpo se comporta de uma maneira diferente sobre determinado esforço. E você, o caixote que você também cita, que é uma prática antidesportiva, né? É uma prática antidesportiva, porém é muito comum de acontecer e praticamente inevitável nas provas de meio fundo, que são aquelas provas de média distância que eu tinha falado anteriormente. São formações táticas quanto ao posicionamento na pista, em que o atleta forma uma barreira humana e pedindo que os outros atletas passem à frente. E também acontecem alguns atos esportivos dentro do caixote, como cotoveladas, rasteiras, xingamentos. Porém, é praticamente inevitável, porque a distância é curta e o espaço também da pista, o espaço geográfico é delimitado. No trabalho você cita algumas tecnologias, né, que também ajudam nessas estratégias aí, nessas táticas. Aí você cita o GPS, as esteiras de corrida, o pacemaker humano, né, que é conhecido como coelho. Mas você criou um instrumento, né, que é o pacemaker eletrônico. Aí eu queria que você falasse um pouquinho qual a diferença deles entre as demais tecnologias aí. Sim, os instrumentos que ajudam no controle e monitoramento tático são dos mais variados possíveis, vão do GPS, esteira e também o pacemaker humano, que aqui no Brasil é popularmente conhecido como coelho. É o corredor que vai na frente ditando o ritmo de corrida, enquanto os outros não se preocupam tanto com a estratégia, já que o coelho está lá na frente fazendo isso para os outros que vêm atrás. E o pacemaker, que é o equipamento idealizado por mim, é um equipamento justamente para isso, para controle e monitoramento das táticas de corrida. Ele funciona perfeitamente na pista de atletismo, fazendo as variações de velocidade em que o professor ou treinador se propõe com perfeição. Essa é a vantagem do pacemaker eletrônico. Os coelhos humanos, eles costumam errar na variação de velocidade. Já o pacemaker não, como é um equipamento eletrônico, funciona por comandos de programação de computador, ele vai funcionar perfeitamente. Inclusive, você pode usar para aperfeiçoamento tático técnico do corredor, né? E reproduzindo táticas já existentes para ver como o corredor se comporta, para análise de estatísticas e também para iniciação esportiva também, que é muito importante, já que o menino que começa lá na escolinha de atletismo, ele não tem noção nenhuma das táticas de corrida, então você pode acabar submetendo a variadas táticas de corrida, e em uma dessas ele vai se encontrar, vai se identificar, ou então ele pode criar a própria tática dele, a partir de todas que ele vivenciou, pode ter uma solução criativa e criar uma tática que satisfaça a necessidade dele para determinado tipo de prova. Vale ressaltar que esse equipamento você já patenteou, já foi premiado, né? Sim, um equipamento que eu patenteei lá no final de 2013, fiz o pedido de patente e foi premiado no concurso Ideias Inovadoras 2013 e prêmio Inventor UFBA 2014. O pacemaker é um equipamento para controle tático e monitoramento das estratégias de corrida, no que condiz a variações da velocidade. É um equipamento que funciona na pista de atletismo, ele simula variadas táticas de corrida com perfeição, diferentemente do pacemaker humano, o coelho, que aqui no Brasil é muito comum nas provas de fundo e meio fundo. Então, essa é a grande vantagem do pacemaker, que ele não erra, diferentemente dos coelhos humanos. Ele faz as variações da velocidade com perfeição, de acordo com o que o professor se propõe, de acordo com a individualidade biológica do indivíduo, de acordo com a proposta de cada atleta tem para cada prova, independente de ser de meio fundo ou de fundo. Então, a gente está chegando nas nossas considerações finais aqui do programa e eu queria que você falasse qual foi a importância de realizar essa pesquisa. A pesquisa é importante porque ela traz à tona todo o conhecimento acumulado acerca das estratégias de corrida, tanto na visão europeia como na visão africana, e também o conhecimento que a gente tem aqui no Brasil um pouco. E a partir disso, todos os corredores podem perceber que existem variadas táticas de corrida e se apropriar de uma ou mais e perceber que existe uma infinitas possibilidades de variações de velocidade para se praticar
e também pôr em prática durante as competições. E o que te motivou a abordar esse tema? O que me motivou porque eu fui atleta do atletismo e durante muito tempo competindo eu percebi que era necessário desenvolver habilidades para experimentar novas estratégias de corrida, porque as estratégias que eu fazia já não dava mais conta para vencer e eu percebi que era preciso correr diferente em diferentes provas. Então foi a partir desse insight que surgiu a necessidade de pesquisar mais sobre as estratégias de corrida. E o que ficou de aprendizado para você? O que ficou de aprendizado é que existe uma infinidade de aprendizado acerca das estratégias de corrida e que é interessante explorar um pouco dessas infinitas possibilidades que existem, experimentar e perceber também que não existe uma tática perfeita. Existe a tática apropriada para determinado tipo de prova e determinada situação. Então isso é o mais interessante. E aí você pesquisou tanto que vai em breve lançar um e-book, né? Exatamente. Vou estar lançando um e-book que fala sobre as estratégias de corrida e eu trago 2 conceitos novos de corrida. O primeiro que é a corrida eudaimônica, que é uma corrida coletiva, onde eu busco cooperação e também sai um pouco dessa visão da corrida competitiva. É uma corrida um pouco mais recomendada para crianças e que está na iniciação esportiva, para pensar como correr coletivamente, cooperando entre si. E o segundo conceito é a corrida para líderes, que é uma corrida competitiva, porém que vence aquele atleta que lidera a prova por mais tempo. Diferentemente da proposta tradicional que vence aquele que cruza a linha de chegada primeiro. Perceba que essa proposta de corrida muda totalmente as configurações táticas da corrida. Agora o coelho não é mais bem visto, porque ele é uma presença ameaçadora, já que o coelho está mais condicionado a liderar a prova por mais tempo, ele é uma presença ameaçadora para os outros. E Alan, onde o seu TCC está disponível para a pessoa que teve interesse na sua pesquisa e quer ler um pouco mais? Então, minha pesquisa está disponível lá no acervo da UFBA, também pela internet. Você pode encontrar lá no meu blog, alanatleta, tudo junto, .blogspot.com, e tem um link lá para você acessar meu TCC disponível online. Muito obrigado pela sua presença aqui no Monotemático. O programa fica por aqui e até um próximo com mais um TCC em questão. Foi muito prazeroso atender a necessidade do Alan Costa, né, não só pela qualidade de aluno que ele foi em todo o curso, né, muito interessado, muito disponível para o aprendizado e para buscar conhecimento, mas também pela qualidade do trabalho que era proposto, pela ideia do trabalho, e por mera coincidência a gente tinha uma afinidade muito grande com o conteúdo que foi discutido, né, por termos uma relação direta com o esporte de alto rendimento e principalmente com a corrida de fundo, da qual a gente além de treinador, somos organizador também de eventos esportivos. E sem sombra de dúvida, e foi na verdade um conteúdo que me interessava bastante e achei de alta relevância o conteúdo do Alan, o trabalho dele, e sem sombra de dúvida isso deve servir e vai servir para futuros trabalhos e continuar, né, na busca do conhecimento a respeito da corrida de fundo.